Senhoras e senhores, façam um excelente Natal, feliz Ano Novo, feliz 2025 ou 2050. Não sei em que ano você estará assistindo esse vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou contar meu relato, uma experiência pessoal de quando eu conheci a morte com meus próprios olhos. E para te dar um pouco desse contexto de como eu conheci a morte, eu gostaria de contar para vocês sobre um fenômeno que ocorre com algumas pessoas, com outras não, mas que a maior parte das pessoas já passaram isso durante a vida. E esse fenômeno é a paralisia do sono. Muitas vezes, quando você está em um estado de paralisia do sono, você está vendo coisas de uma outra dimensão e não consegue se mexer, não consegue se mover, e já aconteceram algumas coisas muito estranhas comigo na minha vida, nesse estado de estar meio dormindo, meio acordado, e em uma dessas experiências eu conheci a morte. Então, para contextualizar vocês, eu vim de uma família onde eu via que sempre as pessoas da minha família tinham muito medo de morrer. Ao menos essa era a percepção que eu tinha. Eu sempre via meus familiares mais próximos querendo falando que vão viver até os 150 anos, coisas assim. E inclusive a minha família materna, ela tem uma longevidade muito grande. Minha tataravó estava viva até poucos anos atrás. Ela era a pessoa mais velha da cidade. Ela morreu, se eu não me engano, com 108 anos, ok? Registrado, cartório e tudo. Tem o bisavó viva com 90 e poucos anos, então eu vejo que tem muitas pessoas da minha família por parte materna que também já estão em uma idade mais elevada, e eu cresci num ambiente onde eu via as pessoas ao meu redor com muito medo de morrer. E já eu, desde, sei lá, criança, eu tinha uma sensação, uma percepção de que eu gostaria de morrer jovem. E por que, ai Miguel, por que morrer jovem? Então, cara, sei lá, eu não via na época, isso já faz muitos anos, muito sentido na velhice. Eu preferia viver uma vida boa aqui, etc, fazer as coisas que eu tinha que fazer e depois ir para o outro plano. E era isso. E, pô, do que ficar sofrendo com muito tempo na velhice, etc. Só que um belo dia eu tive uma experiência que transformou assim a visão que eu tenho em relação de medo da morte, ok? Que foi uma experiência onde eu vi a morte com meus próprios olhos. Sabe aquela figura que você já deve ter visto em desenhos animados que tem uma caveira com uma capa preta segurando uma foice, a simbologia padrão da morte, acho que é ao redor do mundo todo? Pois é, eu vi essa porra dessa caveira ali. Porra, não sejamos ofensivos. A morte tem um trabalho fundamental. Eu tô brisando demais aqui nesse vídeo, mas eu não tô nem aí. E aí, vamos continuar aqui dando prosseguimento, cara. Eu tive uma experiência, mas antes de eu entrar nessa experiência da morte, eu quero relatar algumas experiências muito estranhas que ocorreram na minha vida. Teve uma vez, quando eu estava na época da faculdade, onde eu dividia apartamento, era uma república, e eu também dividia quarto. Tinha um cara que dividia quarto comigo. E aí, tinha outra pessoa, porra, apagou a luz, zoou legal aqui a iluminação, galera. Bom, se vocês estão interessados em ver, continue aí no vídeo que eu vou ligar a lâmpada, beleza? E eu não vou cortar nada não, porque... Sabe que eu não vou cortar nada não? Porque eu não ligo, e quanto mais tempo você ficar me assistindo aí, melhor fica sendo a retenção do vídeo. Então isso não tem corte não, beleza? Eu tô indo encaixar aqui pra deixar essa iluminação melhor, porque senão vai ficar uma porcaria de iluminação. Calma aí, aguenta aí mais um instantinho que eu já volto. Beleza, agora... Ah não, pera aí, calma aí. Ligou, mas tá... Ah, entrada errada. Isso aqui vai acabar a bateria em um instante. Aqui. Ok. Enfim, espero que funcione aí.
Beleza, tá piscando essa luz, é bom que entra numa vibe de filme de terror e pá, porque eu vou contar aqui uma parada que para algumas pessoas medrosas possa ser considerado aterrorizante. Ah, puta que lhe pariu, cara. Que isso. Tá na vibe perfeita, beleza. Vamos lá, essa luz vai ficar assim mesmo e eu vou voltar aqui pra história. É bom que fica com ar de mistério aqui. Olha só, o que que aconteceu foi que nessa república que eu vivia tinha um cara chamado Mikhail, ok? E esse cara ali chamado Mikhail era um cara que eu trocava ideia e etc. E um dia eu acordei de madrugada com uma pessoa encostando assim no meu ombro. Sabe quando alguém te chama? E aí eu acordei e eu vi que era o Mikhail me chamando de madrugada. Eu tava dormindo um sono bem profundo, cara. E aí, no meio desse sono bem profundo, eu pensei, caralho, mano, o que que o Mikhail tá fazendo me acordando aqui, essa hora, de noite, tananã. Aí eu meio que fui dormir de novo, aí o Mikhail, tipo, continuava assim. Aí eu fui lá e levantei, né? Aí eu fui lá, acordei, e aí, mano? Aí eu sentei na cama morrendo de sono mesmo. E eu coloquei a mão pra cumprimentar o Mikhail, assim, como se eu fosse cumprimentar ele e falar, oi, pô, e aí, velho, o que que foi? Por que que você tá me acordando? Não num sentido ofensivo, mas, pô, e aí, mano, o que que é? Aí eu fui lá pra cumprimentar o Mikhail tava na minha frente. Aí, o que que aconteceu? Eu bati a mão numa mesa que tava na frente. E não tinha ninguém. O Mikhail não estava lá. Eu fui acordado, sei lá, se foi um espírito, se foi minha própria mente, mas eu acordei e eu tava vendo o Mikhail ali na minha frente. E aí, quando eu fui cumprimentar o Mikhail, minha mão bateu em cima da mesa e não tinha mais ninguém. Então, esse tipo de experiência onde eu tô meio acordado, meio dormindo, já ocorreu diversas vezes na minha vida, tanto com experiências positivas quanto para negativas. Negativas no sentido de estar sendo perseguido por entidades demoníacas ali que queriam me fuder. E positivas no sentido de ter tido boas experiências, visto coisas boas e tudo mais. E eu tenho esse tipo de experiência a primeira vez desde os meus 14, 15 anos de idade, foi quando começou a acontecer comigo. E essas experiências acontecem principalmente em momentos onde eu tô mais em uma vibe de meditação e etc, que eu fico um pouco mais sensitivo, e aí esse tipo de coisa ocorre com mais frequência. Quando eu tô numa vibe mais trabalho e etc, é mais raro, mas vez ou outra ainda ocorre, sabe? E daí, cara, eu fiquei alguns anos tendo experiências que a galera são conhecidas como projeção astral. O que que é projeção astral? É basicamente quando você tá dormindo, sua alma sai do corpo e você fica consciente em outro plano. E minha primeira projeção astral foi com 15 anos de idade. Qual que é a diferença de uma projeção astral para uma paralisia do sono? A paralisia do sono é quando você não consegue se mexer e você tá vendo coisas de outro mundo ou da sua própria mente, não importa. Já uma projeção astral, você tá em outro plano e você consegue se mexer à vontade. Tá vendo eu aqui? Tipo, você tá vendo minha cara? Eu sou uma pessoa real. Você, dormindo, tá fora do seu corpo e tá enxergando as coisas como se tivesse acordado. Você consegue... Pô, por exemplo, já tive projeções astrais onde eu vi pessoas que estavam na minha casa, na época eu morava com meus avós, e eu tava dormindo, mas eu sabia que essas pessoas estavam lá, porque eu tinha visto elas projetadas, enfim, umas experiências malucas. E eu tinha um amigo, esse amigo foi quase como um guia espiritual para mim durante muito tempo, e eu encontrava com ele nos meus sonhos muitas vezes, e aí eu chegava para perguntar a ele alguma coisa do sonho, ele me falava o que que eu sonhei antes de eu falar para ele. Por quê? Porque ele tava no meu sonho junto comigo, ele tava projetado lá, e ele me falava o que que aconteceu. Eu falei, caralho, mano, realmente, tipo, foi isso que eu sonhei antes de eu falar. Entende? Tipo, qual seriam as possibilidades disso acontecer? De uma pessoa falar que sonho você teve, você sonhou com ela, e falar o que que aconteceu no sonho, e não uma vez, uma coisa que aconteceu uma vez na vida. Não, mano, era uma coisa que acontecia todo santo dia, durante um grande período de tempo, e o cara simplesmente sabia, velho. Ele era médium e, mano, é um cara que me ensinou bastante coisa na vida. O nome dele é Kevin, sou muito grato a ele. Ele é de Teoflotone, minha cidade natal.
E daí, voltando ao que eu ia falar, esse tipo de experiência era muito comum pra mim. Só que tiveram duas experiências na minha vida que me deixaram assustados, bem assustados mesmo. Uma foi a experiência com a morte, que eu já vou contar pra vocês. E a outra, não, na verdade foram três zoadas. Mas teve uma, cara, que tinha um bicho cabuloso atrás de mim, nesse estado ali, meio dormindo, meio acordado, que parecia que eu tava andando. Sabe quando você tá andando debaixo da água? E aí, quando você tá andando debaixo da água, você vai andando bem devagar. Eu tava com essa sensação e tinha um bagulho terrível atrás de mim que, cara, eu queria literalmente morrer pra sair daquele lugar de tão foda que tava. Uma coisa até zoada de falar, mas enfim. E aí, quando eu acordei com uma vibe totalmente pesada, como se o ambiente tivesse inundado de uma parada negativa, tivesse tudo lento, pesado, denso, sabe? Foi uma parada foda. E agora vamos lá para a experiência da morte. E essa experiência da morte é uma das razões, acredito eu, que eu não tenho medo de morrer, ok? Tanto que eu acredito que a alma é eterna e que literalmente só esse corpo que morre, mas nossa consciência continua em outro plano. Mas o que rolou aqui, que foi um dos motivos que hoje em dia eu não tenho medo de morrer, foi que um belo dia eu fui dormir e aí eu acordei com uma caveira do meu lado. E quando eu falo acordei com a caveira do meu lado, pessoal, vocês pensam, nossa, ele tá de olho fechado imaginando uma caveira. Mas não, quando você tá nesse estado de, seja de projeção astral, mais lúcida, que tem graus de lucidez, ou seja, numa paralisia do sono, você tá vendo a parada assim como está me vendo aí. Da mesma forma que eu vi o Mikhail como eu veria uma pessoa na minha frente, ele não tava lá, eu vi a morte lá na minha frente, nesse estado maluco. E aí, a morte, tipo, eu só vi ali e pensei, vou morrer. Tipo, aquela figura da morte. Eu pensei, caramba, eu vou morrer. E aí, no início, ela levantou, tipo, a foice. Eu não lembro se na parada ela tava com a foice ou com a espada. Mas ela levantou o negócio e ia cortar minha cabeça, ia me partir ali. E aí, na hora que levantou, cara, no primeiro instante eu senti muito medo. Tipo, caramba, eu vou morrer. Aí passaram-se alguns segundos, ok? Começou a passar ali alguns segundos. Alguns segundos, não, alguns milésimos de segundo. Quando ela tava abaixando assim. Aí eu fui lá e, tipo, eu aceitei que ia morrer. Eu fui lá e dei uma risada, tipo, ah, beleza, morri, é isso aí. Tipo, eu não fiquei mal, não fiquei com medo, não fiquei triste. Eu simplesmente aceitei que ia morrer e era isso. Pô, beleza, chegou a hora, vou morrer. E aí, quando eu aceitei que ia morrer, a caveira chegou pertinho ali, deu uma risada pra mim, tipo assim, e não fez nada. E aí eu fiquei. Depois eu acordei, tipo, caralho, o que? Que isso? Que isso? Foi uma paralisia do sono, não conseguia me mexer e a caveira ia cortar a porcaria da minha cabeça. Porcaria não, a belezura, a bênção da minha cabeça. E aí eu fiquei pensando, cara, existem certas coisas que são inevitáveis na nossa vida e que a gente deve simplesmente aceitar ao invés de lutar contra elas, como por exemplo a morte. É inevitável, você vai morrer uma hora. Seja lá quem você for, seja quão rico você seja, ou quão pobre você seja, quão saudável, quão doente, você tem que aceitar. Então, se a morte vier bater na sua porta um dia, não tem sentido você chegar e ficar com medo dela. Tipo, tem certas coisas que realmente nós somos impotentes em resolver. Como a morte, por exemplo. Por mais que a gente tenha uma força para prolongar nossa vida, nós não podemos controlar quando vamos morrer. E da mesma forma que a gente não controla quando vai morrer, tem certos aspectos na nossa vida que a gente não deveria se estressar. Porque não dependem da gente, por exemplo, como outra pessoa se comporta. E outra pessoa tem determinado tipo de personalidade, faz determinado tipo de coisa, e às vezes você. Cara, quer que essa pessoa seja diferente, mas ela não é. Você não deu certo com ela, por seja lá qual for o motivo. Não tem o que você fazer, não é como se você tivesse o controle disso. E aí, você vai tentar mudar ou você simplesmente vai aceitar isso e seguir em frente? E várias outras coisas na sua vida. Algumas coisas na sua vida você simplesmente tem que aceitar, por mais difícil que for, porque você está fora do seu controle. E essa foi uma reflexão que eu tô tendo agora, depois dessa experiência onde eu senti que eu ia morrer. Mas o que eu gostaria de te dizer com isso é que
Se eu deveria deixar uma mensagem aqui. Primeiro que a morte é inevitável, uma hora você vai morrer, então tenha isso em mente. Às vezes a gente acha que é jovem e nunca vai morrer, você vai morrer. Esse corpo aqui vai pro saco um dia, vai para um caixão, pra terra, sei lá, ser queimado, ou não sei o que vai acontecer, ser colocado dentro de um barril com ácido e ser executado, pô, vai se lá saber o futuro de alguém. Mas, cara, é a vida e certas coisas não se tem controle. Então não se preocupe com as coisas que estão fora do seu controle. Dê seu melhor nas coisas que você pode fazer. Mas dê seu melhor nas coisas que estão ao seu alcance, mas não fique com ansiedade sobre coisas que você não consegue controlar. Porque assim como a morte, existem muitas coisas incontroláveis na nossa vida. Principalmente a reação de outras pessoas em relação a você, seus projetos, todas as coisas que você faz, você dá o seu melhor e você continua, muda o barco. Mas o que está no seu controle é fazer. A reação das outras pessoas em comprar o que você vende, ou em contribuir contigo, ou sei lá, te ajudar em alguma coisa, não cabe a você, cabe a elas. Porém, foge do seu controle, então se preocupe na sua vida com o que está dentro do seu controle e não com o que está fora. E essa é a mensagem desse vídeo, é meu relato tendo conhecido a morte. É claro, galera, eu não vou chegar aqui e falar pra você que isso aqui é a morte de verdade. Tudo que eu contei aconteceu, mas não necessariamente essa figura que apareceu pra mim é a morte personificada, embora na minha cabeça era como se fosse, pode ser, sei lá, talvez eu seja maluco, talvez não. Enfim, reflita. Abraço.